Bom dia, saúde os irmãos com a paz do Senhor, todos que estão aqui, todos que estão em casa. Mais uma vez, um privilégio de estar aqui com vocês, é muito bom. E hoje, eu acredito que a minha mãezinha está assistindo. Mãe, eu vou fazer igual aqueles programas de televisão. Mãe, um beijo para a senhora, eu amo a senhora demais. Eu sou o que eu sou hoje, fruto da sua vida, fruto da sua oração. Minha irmã também estiver assistindo, te amo, viu? Vocês fazem parte de tudo aquilo que Deus usou e usa para forjar a minha vida e me fazer de quem eu sou hoje. Então, muito obrigada por vocês, se vocês estão aí assistindo. Eu não poderia deixar de fazer um parêntese aqui antes de nós começarmos, porque a pastora Euta agora há pouco falou a respeito do dia de 7 de setembro, e o pastor Herman, no domingo, também mencionou, né, o que vai acontecer no dia 7 de setembro. Ele não falou claramente, mas como igreja, eu falo nesse momento, como parte do corpo de Cristo, que se você ainda tem a mentalidade de que igreja e política não se misturam, começa a repensar isso. Pensa na sua casa. Você na sua casa tem uma organização. Você na sua casa tem princípios, tem valores. E você quer que a sua casa e a sua família ande de acordo com esses princípios e com esses valores. O nosso país é a nossa casa. Se nós, como cristãos, não nos posicionarmos e não defendermos aquilo que nós acreditamos, o nosso país, que é a nossa casa, vai virar uma bagunça. Então, se você ainda acha que você não pensa em política, você não se mistura com política, você acha a política suja, acha a política enrolada, acha a política corrupta, pois é. Os corruptos tomaram o poder, porque durante muito tempo a maioria dos brasileiros pensaram dessa forma. Nosso país só chegou ao nível de corrupção que ele chegou até agora há pouco tempo, porque as pessoas de bem, as pessoas de princípio e as pessoas de valor não se posicionaram. Então eu convido a vocês, e falo isso alto para eu ouvir também, chegou o momento do povo de Deus se posicionar. Na Bíblia você não vê organização política e organização do povo. É tudo uma coisa só. Enquanto o povo está sendo dirigido por Deus, ele vence, ele rompe, ele segue. Toda vez que o povo sai da presença do Senhor, toda vez que o povo deixa de seguir os princípios do Senhor, ele recebe castigo, ele entra em confusão. Então, como povo de Deus, nós precisamos nos posicionar. E quem ficar em cima do muro vai levar tiro cruzado, vai levar tiro dos dois lados. Ah, mas é muito difícil entender sobre isso. Pois é. O que você tem na sua vida que é fácil, que é muito bom e foi fácil para você conquistar? Na minha vida eu não tenho nada. Tudo que eu tenho de muito bom teve um valor muito alto e teve um preço muito alto para ser pago. E ainda tem. Então, vamos como povo de Deus, orar, clamar a Deus por nós, pela nossa família e pelo nosso país. E vamos nos posicionar. O que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o que é certo, continua certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. A partir do momento que a palavra de Deus foi sendo tirada, que os rituais, a questão da reverência ao Senhor, foi sendo retirada das escolas, dos órgãos públicos, dos eventos, olha o que a gente está virando, olha o que a gente está vendo. A bagunça que está. Quando Deus é retirado de algum lugar, quando os princípios de Deus são retirados de algum lugar, o mal prevalece. Então a gente tem que escolher o que a gente quer.
E a gente precisa se posicionar como povo de Deus. Amém? Hoje nós vamos estar continuando o nosso estudo de Deuteronômio, né? Hoje vai ser Deuteronômio 19. E antes de ler, vou fazer uma oração, que Deus possa continuar conosco. Senhor amado, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir nesta manhã, Senhor, na leitura da Tua palavra, no estudo, Senhor Jesus, que vamos ter agora de manhã. Pai amado, eu estou aqui como instrumento, eu estou aqui como vaso, Senhor, de barro. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Ensina-nos, Pai amado, a Te amar, a Te respeitar e a sermos tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Em nome de Jesus, fique conosco. Amém. No último devocional que eu ministrei, eu tive um pedido muito especial e eu não quero deixar de atender esse pedido. Foi o irmão José. Ele pediu para eu cantar um hino. E aí, como o nosso tempo está um pouquinho já avançado, eu vou cantar só a primeira estrofe e o coro. Tá bom? É o hino 570 da harpa. E é um hino que tem uma mensagem muito bonita, de se depois vocês quiserem olhar em casa, na internet tem vários vídeos cantando ele. Ele realmente fala de um momento muito especial, que é o momento da volta do nosso Jesus. 570. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que sentido há de ter a tua alma? O qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Então vamos ler. Deuteronômio 19. 6 cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirá em 3, e isto será para que nela se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher, para que viva. Aquele que, sem querer, ferir o seu próximo a quem não aborrecia dantes, assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração, e o alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dar por herança, pois haveria sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma ciladas, e se lhe levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se lhe acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança.
na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ao meditar sobre essas palavras de Deuteronômio 19, a primeira coisa que me veio à mente foi a gente diferenciar alguns pecados, alguns erros, né? E me veio também a questão de diferenciar salvação de santificação. Quando a gente olha a questão das cidades de refúgio, as cidades de refúgio são para quê? Para aquelas pessoas que haviam cometido algum erro, mas sem ser intencional. Eles mataram ou eles fizeram alguma atitude contra outra pessoa que não foi intencional. E, na outra parte, ele fala sobre aquelas pessoas que fizeram mal de forma intencional. E eu creio que a gente precisa meditar sobre isso. A salvação, ela é um ato de fé. A gente vai lá em Marcos 16, que Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A salvação é um ato de fé. Nós cremos, professamos que Jesus é o Filho de Deus, acreditamos que Ele morreu por nós, que o sangue dele nos lavou, ponto. Isso é salvação. A santificação começa a partir daí. Aí tem muito questionamento a respeito disso. Fala assim, não, mas aí se pecar, ele perdeu a salvação. Depende. Por quê? Depende. Porque a gente viu lá em Deuteronômio 19 que existe o mal que a gente faz por atitude e existe o mal que a gente faz por acidente. Existe o pecado que a gente faz planejando, com intenção de pecar, e existe o pecado que a gente comete porque a gente foi fraco, a gente escorregou e a gente não deu conta. E até meu marido fala de um jeito engraçado a respeito disso, que ele fala assim, tem gente que acha que parece uma loteria a salvação, porque você acordou salvo, você se converteu ontem e se acordou salvo. E aí de manhã você cometeu um pecado, deslizou, aí você perdeu a salvação. Aí você vai lá e pede perdão a Deus, Deus te salva de novo. Aí no meio da tarde você olhou na televisão uma coisa que você não devia ter visto, escorregou, perdeu a salvação de novo. E aí, nesse momento que você perdeu a salvação, Jesus volta. Você acordou salvo e foi para o inferno. Uma loteria? É uma loteria, salvação? Não. Por quê? Porque a gente vê lá em Salmo 139... Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já a conheces toda. Deus sonda o nosso coração, e Ele sabe se aquele erro que a gente fez foi proposital ou não, foi premeditado ou não, foi por querer ou não, foi por acidente ou por atitude.
Então nós precisamos mais do que tudo ter relacionamento com Deus, para nós sermos fortalecidos e a gente cada vez mais errar menos, mas ficar sem pecado só no céu. A nossa condição é de pecador, não tem jeito. Quem acha que, tem gente que fala assim, lá na igreja eu não vou não, que só tem santo. Não, na igreja só tem doente. Doente que reconheceu que está doente e que precisa de Deus. É assim que funciona. Então a gente precisa ter relacionamento com Deus, por quê? Para a gente saber quando a gente está em pecado e a gente se arrepender e a gente se voltar para Deus novamente. E não cabe a nós julgar o outro. A gente precisa julgar a nós mesmos. Quem julga o outro é Deus, não somos nós. A gente sabe solução para a vida de todo mundo, não é? A gente olha para os outros e fala, pois é, fulano, você devia fazer isso, devia fazer aquilo. Essa energia que você está gastando para achar solução para a vida dos outros, gasta essa energia para você ser melhor. Gasta essa energia para você evoluir a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Jesus, lá em... Deixa eu ver se eu acho que... Quando ele fala, eu não achei a referência, mas eu sei o versículo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é isso? Ele fala assim, vai lá e julga as atitudes das pessoas. Ele fala assim, vai lá e converte as pessoas. Porque tem gente que acha que tem esse poder de converter os outros. Não foi essa a missão que Deus deu para a gente. Não foi essa a missão que Deus deu para nenhum de nós, nem pastor, nem missionário. Ninguém tem o poder, nem a missão de converter ninguém. A missão é testemunhar. E sabe qual é o melhor testemunho que você dá da sua vida? Vivendo bem, cuidando da sua vida, fazendo com que a sua vida seja um cartão postal maravilhoso do que Deus tem feito em você. Essa é a maneira como que a gente vai testemunhar. Tem uma frase que fala assim, as palavras convencem e o testemunho arrasta. O que é o testemunho? É você com as suas atitudes diárias, você mostrar para as pessoas que você tem um Deus maravilhoso. Que você tem um Deus que cuida de você. Então sabe essa energia que você está gastando para resolver a vida dos outros? Gasta com você. Emprega na sua vida. Faz da sua vida uma vida plena, de excelência. Valéria, você está pregando o egoísmo. Você vai agora ser aquela pessoa, que olha só para si, que se acha linda, maravilhosa, tal. Não é isso. Quanto mais você olhar para dentro de si, você sabe o que você vai encontrar lá dentro? A sua essência. E sabe quem é a sua essência? Deus. Deus maravilhoso, criou a gente à imagem e semelhança dele. E sabe o que ele fez? Ele pegou um pedacinho dele e colocou dentro de nós, que é o quê? Fôlego da vida. Você passa dias sem comer, você passa dias sem água, mas quantos dias você passa sem respirar? Então Deus está dentro de nós através, a gente tem algo prático, algo palpável, que é a nossa respiração. Sem respirar a gente morre, ou seja, sem Deus a gente morre. Então quanto mais a gente olhar para dentro da gente, mais a gente vai encontrar Deus. E quando a gente encontra Deus, o que Ele fala para a gente? Eu vou ajudar você a ficar bem, eu vou te ensinar a ficar da melhor forma possível, e aí você vai fazer o quê? É melhor dar do que receber. A gente começa a dar para o outro. Mas a gente começa a dar com parâmetro de equilíbrio. A gente começa a dar com parâmetro saudável. A gente começa a dar para o outro aquilo que o outro precisa receber e não o que a gente acha que ele quer, não o que o outro quer. Porque tem gente que é assim, tem gente que quer a ajuda da gente, mas ele não quer a ajuda que a gente quer dar, ele quer a ajuda do jeito dele. Então, essa diferenciação entre salvação e santificação, e essa diferenciação entre pecado de atitude e pecado de acidente, isso precisa estar muito claro na nossa mente.
Porque senão a gente vive o dia inteiro nessa confusão. Pequei, perdi a salvação. Me arrependi, voltou de novo. E se Jesus voltar agora? Loteria. Fiquei, já era. Não, Deus não age assim, gente. Vai lá no Sermão do Monte, Mateus 5, onde Jesus fala de forma mansa, maravilhosa. Bem-aventurados os humildes de coração, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vocês conseguem ver um Deus desse fazendo loteria com a vida da gente? Vocês conseguem ver um Jesus amoroso desse? Sabe assim, falando para a gente ser manso, quando ele diz também lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês conseguem ver um Deus desse fazendo loteria com a nossa vida? Nos espizinhando, ficando com a prancheta. Eu quero ver o que você vai fazer hoje. Espera aí. Você está se esforçando aí para não pecar. Olha lá, ó. Sabia que você ia pecar hoje, sabia. Está aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. De novo, ó. Tá vendo? Você não aguenta, não. Vocês conseguem ver um Deus desse jeito, gente? Não. Deus é amor. Deus nos ama, Ele quer evoluir, Ele quer que a gente evolua, Ele quer nos ajudar a evoluir. É claro quando Ele diz que Ele não quer que ninguém se perca. Eu já falei aqui que eu achava que Deus tinha filhos preferidos. Vocês lembram que eu já falei que eu achava isso? Eu falava, inclusive, eu acho que eu sou uma preferida, Senhor, porque o que o Senhor faz na minha vida é muito bom e tal. Só que aí, esse ano, Deus falou comigo assim, eu não tenho filho preferido. Sabe qual é a diferença da sua vida para a vida de outras pessoas? É porque você é obediente. Eu sou, gente, eu sou obediente. A minha tendência é obedecer. Até demais. Tem hora que eu tinha que ser um pouquinho mais rebelde, mas eu sou muito obediente. A minha tendência é obedecer à lei, a minha tendência é fazer as coisas do jeito mais certinho, mais corretinho, mais quadradinho, mais disciplinadinho. Eu tenho essa tendência. Deus fala com todo mundo. A lei dele está gravada nos corações, a Bíblia fala isso. Agora, tem gente que obedece e tem gente que não obedece. Tem gente que obedece de primeira e tem gente que fica dando volta, brigando com a vontade de Deus. E aí demora mais a chegar no propósito bom, perfeito e agradável que é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus tem para nós caminhos retos. Vocês já viram tanto de palavras sobre retidão, caminhos retos, vida reta que tem na Bíblia? Em Provérbios, então, chove assim, ó. Reto é o quê, gente? Eu tenho um ponto aqui e eu quero chegar aqui. O caminho é assim. Quanto mais reto eu for, mais reto eu chego. Aí o que acontece? Toda vez que eu não quero a vontade de Deus, eu dou uma volta. Aí eu não quero de novo, dou outra volta. Não quero de novo, dou outra. Eu vou chegar aqui? Vou. Mas olha o tempo que vai demorar. Se eu ficar brigando com a vontade de Deus. E Deus fala com todo mundo. Fala comigo, fala com você, fala com a sua mãe, fala com o seu filho, fala com todo mundo. Só que tem gente que tem o coração mais tendente a obedecer e tem gente que não quer. Tem gente que quer ficar brigando com a vontade de Deus. Então, quando a gente olha aqui as cidades de refúgio e essa diferenciação que é feita entre o pecado de atitude e o pecado de acidente, é isso. É a gente saber que a gente vai pecar sempre. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai pecar. Mas que Deus sonda o nosso coração e Ele sabe quando a gente está pecando, porque a gente quis, porque a gente premeditou, porque a gente estava com vontade. E quando a gente pecou, porque escorregou, não deu conta, foi fraco. Não está com condições de comer feijoada espiritual ainda, picanha espiritual, está só no leitinho, é isso. Só que a nossa vida precisa ser o quê? Uma constante evolução. O apóstolo Paulo fala que a gente
não está indo para a guerra, ele fala que a gente está em guerra. Então é todo dia, é toda hora. A gente precisa se posicionar, a gente precisa saber o que a gente quer, vida consciente. A gente não pode deixar a vida ir levando a gente, não, a gente precisa saber para onde que a gente quer ir. E a gente precisa se orientar nesse caminho. E teve uma outra parte aqui que me chamou a atenção também, nos versículos 16 e 17, de Deuteronômio 19, que fala assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E aí ele vai falando, né, o que vai acontecer para descobrir se é verdade, se não é, o que aconteceu. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: toda situação tem no mínimo 2 lados. E aqui a gente vê a respeito de julgamento. Quando a gente precisar decidir a respeito de alguma situação, vamos procurar olhar o máximo de visões possíveis a respeito daquele assunto. O máximo de opiniões possíveis que a gente puder olhar. Não vamos decidir sem conhecer o máximo que for possível. Eu lembro que quando eu comecei a ter o desejo de vir morar aqui em Águas Claras, uns 10 anos antes de eu vir para cá, eu vinha aqui e olhava. Eu vinha aqui, pesquisava. E meu marido, a princípio, não queria. Só que era assim, dava final de semana, quando ele menos pensava que não, ele estava dentro de um decorado aqui em Águas Claras. Eu falava, vamos dar um passeio, vamos. E aí a gente ia, quando ele pensava que não, a gente estava dentro do apartamento decorado. E aí a gente ia. Isso foi uns 10, 8 anos. E num determinado momento chegou a hora que realmente a gente começou a pensar de forma concreta. E aí a gente começou a olhar. A gente deve ter olhado, sei lá, uns 30 ou mais apartamentos até a gente decidir o que a gente queria. Por quê? Porque na multidão de opiniões a gente tira uma resposta. A gente vai orando, vai conversando com Deus, vai pensando. Nada na vida tem essa urgência louca que o mundo passa para a gente hoje, não, gente. Que você tem que decidir tudo rápido, na hora. É vida ou morte. Não é. A maioria, 90% das coisas que a gente tem para decidir, 99% se brincar, a gente pode parar para pensar pelo menos uma noite? Pode. A gente precisa decidir na hora, não. Sabe aquelas propagandas que o povo vem vender as coisas para a gente e fala assim, olha, o desconto é de 90%, mas você tem que decidir agora, senão você perde a oportunidade. Aí eu e meu marido, a gente aprendeu, a gente já caiu, claro, primeiro a gente cai, erra, faz besteira, aí a gente aprende, né? Aí a gente fez um acordo, falou, nunca mais, depois que a gente caiu a primeira vez nesse golpe, a gente falou, nunca mais a gente decide nada de valor financeiro, de compra, de seja lá do que for, sem pelo menos uma noite de descanso entre a resposta. Ah, vai perder a oportunidade do desconto maravilhoso. A gente perde. Mas uma noite de descanso vale ouro. Já teve livramentos assim tremendos que Deus já trouxe na nossa vida, por causa de uma noite de descanso. Porque você dorme, Deus te acalma o coração, e aí você consegue decidir. Então, tudo aquilo que a gente vai decidir, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar. A gente não precisa dessa loucura que o mundo hoje impõe na gente, de urgência, de rapidez, de food, fast food. A comida tem que ser rápido, a roupa tem que ser rápido, a compra tem que ser rápido, o carro tem que ser rápido, aí a dívida vai ser rápida também, a confusão vai ser rápida, o rolo vai ser rápido. E quando você vê, você está num buraco rápido também. Por quê? Porque não pensou, não refletiu. Foi levado por essa urgência que o mundo passa para a gente hoje. E essa urgência é uma ilusão. Se você for parar e pensar mesmo, maioria esmagadora das decisões não tem essa urgência que o mundo passa hoje. Eu falo alto para eu escutar, porque constantemente eu passo por essa tentação de querer fazer as coisas com rapidez, logo. Não tem essa urgência. Então, vamos aprender a olhar as opiniões,
vamos aprender a ver, né, realmente o fato de vários lados, contemplar as várias questões para a gente decidir com consciência, para a gente saber o que a gente vai fazer. Né? Então, o que eu queria que a gente gravasse hoje nessa palavra são esses 2 pontos. O primeiro foi a questão da salvação e da santificação. Salvação é um ato de fé. Santificação é um ato diário que a gente faz até morrer. Deus vai nos ajudando e vai nos aperfeiçoando, renovando a nossa mente, igual Romanos 1 e 2, 12, 1 e 2, que fala sobre a renovação da nossa mente. Então, a santificação é até a morte. Salvação é fé. E Deus não faz loteria com a gente. Ele sabe quando a gente está pecando por atitude, Ele sabe quando a gente está pecando por acidente. E a segunda diferenciação que eu queria que a gente pensasse é a respeito de decidir com argumentação, decidir sem pressa, decidir com consciência, estando presentes naquilo que a gente precisa fazer, mesmo com atenção, sabendo que é a nossa vida, sabendo que as nossas decisões vão influenciar a nossa vida, da nossa família e de gerações que vão vir depois da gente. Hoje eu sou fruto da geração do meu pai, né, de um trabalho do meu pai, que se converteu com 20 e poucos anos, teve um ministério de 60 anos, e quantas pessoas ele influenciou. Eu sou fruto disso. E hoje meus filhos colhem desse fruto que meu pai um dia plantou. Né? E tenho o privilégio, eu falo para eles, vocês são privilegiados de nascer num lar cristão, de serem criados num lar cristão, de terem princípios, de terem valores, de terem pais que amam vocês, que vivem uma vida não perfeita, mas que dedica a vocês tempo para ensinar os caminhos do Senhor a vocês. Então, vocês veem, a decisão do meu pai, há 60 anos atrás, influencia hoje a vida dos meus filhos. E meus filhos vão influenciar, em nome de Jesus, os filhos deles e assim por diante. É isso. A decisão que eu tomo hoje influencia a minha vida, influencia quem está à minha volta e influencia quem vem depois de mim. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos acompanhar até o final desse dia. Abaixamos as nossas cabeças e vamos orar. Senhor amado, obrigada pela Tua presença, obrigada por essa palavra, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo modo como o Senhor tem conduzido as nossas vidas, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus, nos acompanha para os nossos lares, ser com aqueles que estão em casa também assistindo, abençoa cada um, Senhor. Que a cada dia estejamos mais e mais na Tua presença, buscando a Tua direção, em nome de Jesus. Lembrando que hoje nós temos culto, né, na quarta-feira, às 19 horas, e que Deus possa realmente nos acompanhar. E a gente encerra falando: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja de Deus na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. Fiquem com Deus. Amém.